Aula 3, apostila 2. Medicina integral. No contexto da consciência quântica, a medicina está inserida no movimento que obriga uma mudança de paradigma, que já se estende para o campo da física, química, biologia e psicologia, dentre outras. A teoria quântica, quando incorpora a medicina, faz surgir um profissional com uma cosmovisão, um comportamento integral. Sob essa ótica, a carga eletromagnética é responsável pelo movimento que gera o comportamento das células, e não o DNA ou o RNA. A maioria das doenças ocorre simultaneamente em mais de um dos 4 corpos da consciência: o físico, o emocional, o mental e o sutil, podendo começar em um nível e espalhar-se por todos os outros, né? Essa é a ideia defendida pela medicina integral, que busca compreender as energias, as vibrações e como interagem com as estruturas moleculares e o equilíbrio orgânico. É considerada a medicina quântica, pois a essa teoria proporciona informação fundamental para a compreensão de que a energia e matéria são uma coisa só. E esse pensamento possibilita a atualização da medicina com informações e conceitos do mundo da física e outras ciências afins. O corpo sutil é constituído de elemento de frequência mais elevada que a elétrica e energeticamente relacionado a experiências, expressões e representação das emoções. Disto decorre que certas disfunções do corpo sutil, causadas por determinados desequilíbrios emocionais, podem levar a distúrbios hormonais e doenças físicas. Nessa perspectiva, se abandona a ideia de que a vida evolui em progressão, assumindo-se que essa evolução se dá em movimentos peculiares, assumindo, na verdade, que aparentemente sendo contraditório entre um avanço e retrocesso de oposições polarizadas, nós temos aí expressões complementares, temos circulares, e nesse sentido a medicina integrativa ela vai lidar com todo o contexto da complexidade humana, considerando todos esses campos: o vibracional, o quântico, a não localidade, da possibilidade da interação desses corpos, sendo que entre um estado da energia da sutil até a mais densa, que é o corpo físico, não basta eu ter conhecimento dos 4 corpos, eu preciso saber o que vai desencadear, que efeito cascata eu tenho, quando eu já inclusive li para vocês agora há pouco em relação a se eu tenho uma disfunção, por exemplo, emocional, eu posso, no efeito cascata, começar a atingir as minhas outras condições, os meus outros sistemas. Então, eu posso ter um impacto emocional grande e isso atingir as minhas taxas hormonais, por exemplo. Eu posso ter um transtorno mental diagnosticado pela medicina e, com isso, transformar a minha imunidade, baixar a minha imunidade. Isso nós já temos um vasto material de comprovação, principalmente em relação ao câncer. Alguns pensamentos, algumas emoções podem estar, elas baixam a minha imunidade, e a pessoa que tem uma predisposição a desenvolver um câncer, por exemplo, isso pode ser um gatilho para essa condição. Continuando a leitura, né? Até o século XIX, a medicina trabalhava com a concepção da existência de uma força imaterial que era responsável pelo equilíbrio das funções orgânicas e, consequentemente, da saúde. A corrente mecanicista transmutou essa ideia e, em decorrência, as doenças passaram a ser consideradas unicamente como disfunções localizadas nos órgãos, nos tecidos e nas células. A medicina atual é baseada neste modelo newtoniano
que considera o mundo como um mecanismo complexo e, consequentemente, o corpo é visto como uma grandiosa máquina controlada pelo cérebro e sistema nervoso autônomo. Esses modelos newtonianos avançaram, inclusive, na área, considerando agora, atualmente, que a fisiologia e o comportamento psicológico definem essa máquina toda do cérebro e do corpo. Então, hoje se sabe a interação de comportamento psicológico relacionado às questões fisiológicas, né? Como é o caso da psicossomática. Nessa visão, o corpo humano é um mecanismo complexo formado por órgãos físicos, substâncias químicas e receptores de membrana, sendo esta a base das abordagens farmacológicas e cirúrgicas. Esse padrão é apenas uma aproximação da realidade, sendo incompleta por ignorar as forças vitais que atuam no complexo. Então, portanto, o ser humano é mais do que a soma dos sistemas e substâncias químicas. Observa-se a inclusão de uma força não compreendida no processo da vida. A teoria quântica, com os estudos subatômicos e a teoria das possibilidades, também apresentam ramificações na área médica, encontrando um campo vasto onde a medicina cartesiana não consegue se desenvolver. A velocidade do desenvolvimento científico que se estava observando vem sendo reduzida pelas barreiras encontradas sob a ótica desse modelo cartesiano, no qual o mundo científico está fundado. Isso tem maior visibilidade quando se analisa as doenças crônicas. Nesse quadro, a medicina quântica oferece outra perspectiva quando vislumbra o mesmo problema. O conjunto. O homem também pode ser entendido como complexos sistemas biológicos em interação dinâmica com os campos interdependentes da energia vital. Por esse conceito, se busca a cura no paradigma quântico, base da medicina vibracional. A medicina desenvolvida sob a ótica da teoria quântica faz com que os profissionais passem a abordar o cliente buscando a sua individualidade e utilizando os conceitos de energia no atendimento da enfermidade. Nesse contexto, surge a necessidade da ciência médica, desenvolvida sob bases cartesianas, considerar a existência de um campo sutil, ainda pouco explorado, e um campo físico que sofre sérias influências do sutil. Atualmente, a ciência médica está sendo entendida como um complexo constituído pelos avanços na área da biologia, da bioquímica e da física, como também pela relação das pessoas que atuam nesse contexto, desempenhando os papéis de doentes, médicos profissionais da área de saúde, familiares de doentes e terceiros observadores. É essa microestrutura social que possibilita um diálogo permanente e a construção da matéria e de uma linguagem, sendo isso o fundamento social da medicina. Com essa visão, passou-se a buscar a diferença entre curar, sarar e cuidar, como também as relações entre o corporal e o espiritual. Nesse escopo, também se diferencia dano, incapacidade e deficiência, assim como as significações de sentir-se doente, ter uma doença ou ser considerado doente. Então, essa mudança de paradigma que nós, profissionais da prática complementar, natural, naturista, nós exatamente trabalhamos. Porque existe uma diferença muito grande entre o que é considerado um doente, uma doença
ou sentir-se doente, todo esse estado, ele é considerado. Então, nós trabalhamos com o doente, porque é o todo, e não especificamente com um sintoma, uma doença, algo local. Então, essa visão de estar agregando ao nosso atendimento todo o universo do cliente, o seu próprio sistema, o sistema familiar, o sistema social, a interação do nosso cliente para as questões espirituais, aonde ali em que corpo contém uma disfunção ou foi desequilibrado, e quais as técnicas da medicina natural que nós vamos estar ali lançando mão para que o meu cliente possa, o nosso cliente possa conseguir a homeostase, ele consiga o reequilíbrio, o equilíbrio e a autocura. Então, nessa visão social ou sociológica, né, acerca da saúde, o comportamento da doença refere-se às maneiras pelas quais os indivíduos respondem às sensações corporais incômodas, controlam seus estados internos e buscam e usam os cuidados formais e informais para solucionar aquilo que está incomodando. Nesse panorama se constrói um novo conceito das ciências da saúde, antes limitado à visão mecanicista da biologia, física e química, e agora solvendo informações da área sutil. A medicina quântica pode ser dividida em 3 grupos principais. Aquele que entende que a mente está acima do corpo físico, o que acredita numa força vital como sendo a motriz da estabilização da existência do ser, sendo responsável pelo adoecimento das pessoas e, consequentemente, evidentemente, um instrumento de cura, né? E, por fim, um grupo que considera a existência de um espírito não físico como agente de cura. Sobre essa filosofia, encontra-se as medicinas ditas complementares, tendo o médico Felipe Júnior, aqui no Ocidente, pela primeira vez utilizando a nomenclatura medicina complementar, em seu livro Pronto-Socorro, Fisiopatologia, Diagnóstico e Tratamento. E nesse trabalho o médico dedicava, e tem aí no livro, né, um capítulo todo para a medicina alternativa no serviço de emergência, no qual defendia que o nome correto deveria ser medicina complementar, já que a alternativa traz a ideia de exclusão, como nós já falamos nos vídeos anteriores. Então vamos falar agora o sistema dos campos energéticos humanos. Embora haja muitos sistemas de anatomia sutil, nesse repertório nós vamos ter uma referência de fundamental da divisão quádrupla do ser humano, que tem origem em várias tradições da sabedoria e da metafísica, que é resumida sucintamente nos escritos do moderno cientista espiritual Dr. Rudolf Steiner. Então, como é que é feita essa divisão? Então, nós vamos ter o corpo físico, o etérico vindo bem próximo, né, bem após o corpo físico, tem o etérico, mais ou menos em torno de 2 a 3 centímetros a partir da pele, o astral, que é esse com a cor meio rosa, e o eu espiritual, que é esse azul, mais distante, mais sutil, e que nós podemos chamar de self também. Então, essa é a divisão que vai acabar norteando o nosso curso inteiro, na aplicação das técnicas, e eu vou explicar a diferenciação de escolas, ou pelo menos das 3 ou 2, 3 principais, aonde nós vamos encontrar esse conhecimento. Então vamos lá. Tendo em vista a complexidade do tema e a existência de inúmeras formulações e linhas ou escolas de pensamento que se propõem a sistematizar e organizar esse conhecimento, podemos classificá-las em 3 grandes grupos. Primeiro,
Há escolas de pensamento que se baseiam no conhecimento e terminologias oriundas do hinduísmo, com a sua terminologia e praxis específica, que fala de chakras, vórtices, nadis e etc., que definem padrões de energia fundamentalmente gerados e inatos no ser humano. Então nós temos primeiro a hindu. Temos uma outra escola, uma grande outra escola, e linhas e abordagens que trabalham com energia, escolas de pensamentos fundamentadas na filosofia e conceitos chineses, com os conceitos de Yang, Ying, Qi ou Qi, os meridianos de fluxo de energia, a acupuntura, relações entre os 5 elementos e etc. Igualmente com a sua terminologia e praxes específicas. Então, nós já, toda vez que nós falarmos em chakras, vórtices, nadis, né, eu vou explicar durante o curso cada um deles. Nós estamos falando da escola hindu, ou oriundas do hinduísmo, né? E nós vamos ter a escola dos conceitos ligados à filosofia chinesa, né? Aonde eu vou ter Yin, Yang, aliás, eu tenho que consertar ali o texto, né? Apesar que nós encontramos também essa forma de escrever, mas é Yin, sem o G, Yang, o Qi, Qi, pode falar Qi ou Qi, e os meridianos e os 5 elementos. A terceira escola de pensamento, que buscam realizar uma interpretação desse conhecimento dentro de um contexto da física moderna, a física quântica, né? Procurando estabelecer um novo modelo ou paradigma capaz de harmonizar o conjunto num todo coerente e compreensível para o interessado. Então, nesse curso, nós vamos estar trazendo para o nosso saber tanto técnicas e fundamentos da escola hindu. Nós vamos estar também tendo aproximação dos temas, alguns temas da filosofia e conceitos chinês, e vamos também aí estar fundamentando toda a terapia vibracional com a terapia, com a quântica, com a física quântica, mecânica quântica, né? Dando aí um suporte científico muito interessante, além de ser interessante, na minha opinião, fundamental para o entendimento preciso das técnicas e principalmente do próprio atendimento. Então, é o top de linha no conhecimento de terapias vibracionais. Então, não basta ficar só fazendo as técnicas ou tentando explicar com esses termos mais não, extremamente orientais, e porque isso, como eu falei e vou repetir, isso está atrelado à filosofia de vida, inclusive, desses povos, com conhecimento milenar. Então, quando nós passamos esse conceito para o Ocidente, nós precisamos entender que para nós, para a nossa educação, não é um conhecimento nem fácil, nem muito bem absorvido, às vezes nem pelo próprio profissional, porque não tem aí um conhecimento mais vertical acerca do que acontece, como no caso ter a física quântica como aí modulando esse conhecimento, e muito menos para o leigo. E a obrigação do profissional, no meu ponto de vista, é ele ser o mais claro possível, ele fazer analogias, ele explicar de uma forma simples o procedimento. Do que se trata ser um terapeuta complementar? O que se trata ser um terapeuta de práticas naturais? Nós precisamos estar preparados para tudo isso. No Ocidente, podemos encontrar alguns requisitos de modelos equivalentes nas propostas da Kabbalah judaica, com as suas descrições de séfiras ligados a determinadas áreas do corpo humano, no cristianismo, com o conceito paulino do corpo glorioso, nas descrições dos fenômenos luminosos
envolvendo o corpo e relíquias de santos e mártires. No Islã, encontramos igualmente o conceito dos fotismos, que é uma existência luminosa, e do centro sutil, ou látifas. Então, nós podemos ver também dentro da crença religiosa, em algumas filosofias e doutrinas, esse conceito também desse corpo mais sutil. Então não é algo que vem somente do Oriente, não é somente dentro da área, evidentemente, da saúde, mas também nós encontramos esse conhecimento em vários outros saberes e doutrinas e filosofias. Bom, essa primeira parte, né, só uma aproximação para dizer como nós vamos estar entendendo esse conhecimento desses 4 corpos, quais são as técnicas, quando está em disfunção e como transformar isso numa harmonia, numa homeostase e funcional. Então, nós temos ali, para o conhecimento de fundamento, porque tudo isso funciona, nós vamos falar sobre algo chamado assinatura energética, nota fundamental. A física moderna nos diz que sempre que existem cargas elétricas em movimento no interior de um campo magnético, existe a emissão de energia eletromagnética na forma de ondas que se deslocam à velocidade da luz. Essas ondas, por sua vez, carregam consigo uma espécie de assinatura do elemento que as gerou, permitindo com que a análise do espectro da emissão atômica, né, do átomo, possa identificar os elementos constituintes de uma determinada substância ou até mesmo verificar a composição de uma estrela distante. E o que significa isso? Que informação é essa? Quando nós emitimos ou estamos analisando, mensurando um campo de energia eletromagnética, não somente nós estamos percebendo sua vibração, seja por instrumentos, seja porque eu tenho essa sensibilidade a mais, seja porque eu estou usando um pêndulo, ou se eu estou usando outro material radiestésico para medir uma vibração, que tem uma frequência, toda vibração tem uma frequência, e o que nós estamos trazendo aqui é que esta onda, ela, quando se desloca, ela não desloca somente a vibração, mas que essa vibração, esse campo morfogenético, ele tem uma marca, uma assinatura, uma informação. Essa é o principal desse conceito. Então, quando eu tenho um campo, que ele é uma onda, tudo é uma onda, ele vibra, essa vibração é mensurável, porque ela tem uma frequência e, mais do que isso, ela traz informação. Nesse sentido, e faz todo sentido, o porquê eu posso mensurar, analisar, abrir hipóteses, inclusive, de tratamento acerca e a partir de uma avaliação de campo. Então, eu tenho uma assinatura. Então, se eu tenho o meu campo vibracional, eu, Lucila, quando isso for mensurado ou percebido em qualquer lugar do cosmos, aí entra o colapso quântico, o emaranhamento, né? As dimensões. E quem estiver mensurando vai ter informações do objeto. Então, esse elemento, essa assinatura única é minha e eu posso estar aí mensurando e percebendo esse campo do outro. Animais, plantas, vegetais,
pessoas, absolutamente tudo, porque tudo é energia, tudo vem em ondas. Então, você percebendo que cada um de nós, qualquer elemento vivo, vamos falar dos elementos vivos, ok? Eu posso, é único, é uma assinatura, é uma digital energética, ninguém mais nesse planeta, universo, multiverso terá as minhas características e toda a complexidade da minha história, de tudo que eu passei, do meu organismo, do meu mental, do meu emocional, do meu espiritual e assim por diante. Então, esse conhecimento que vem da física moderna, e mais uma vez estou falando de quântica, nós vamos pensar esse conhecimento que vai também dar base a todo o nosso trabalho terapêutico. Então, assim podemos dizer que, em termos da teoria da informação, cada partícula está ligada a todas as demais partículas do universo numa relação direta e instantânea que não depende do tempo ou do espaço. Desta maneira, podemos concluir que todas as informações que foram geradas dentro desde o início do universo continuam à disposição e constituem uma espécie de arquivo básico que pode ser acessado debaixo de certas condições. O que eu quero dizer com isso? Essa informação é como se ficasse no universo uma faixa, uma malha, um tecido magnético impregnado de informações. Isso, inclusive, esse conhecimento dessa teoria da informação, do campo morfogenético e dessa malha de informação que não tem espaço e não tem o tempo, significa o quê? Que eu acesso essa malha no passado, que nós chamamos de passado, no presente e no futuro. Inclusive, essa teoria da informação, ela dá base muitas vezes e quase sempre em relação a porquê, por exemplo, nós temos aí, quando fazemos a hipnose em pessoas, nós encontramos a reencarnação ou a lembrança após a regressão, aí, ou a hipnose, nós encontramos assim toneladas de o Alexandre o Grande, Napoleão, Cleópatra e assim por diante. O que significa isso? Significa que todos estão mentindo, ou todos são encarnações do fulano, ou enfim, não. Que esta pessoa pode ter acessado as informações da vida do Napoleão. E isso não tem a ver com espírito, com espiritismo. Isso tem a ver com física quântica, aonde eu tenho teorias desse campo morfogenético, que eu tenho conhecimento dessa malha magnética impregnada de informações sem tempo e espaço, e que eu, dependendo das minhas condições, né, que ou por desenvolvimento técnico, ou por repetição, ou até por transtornos, eu acesso. Então, quando isso exemplifica muito, eu falo isso no meu curso de constelação familiar, que quando um parente ou os representantes dentro de um campo morfogenético, dentro da constelação familiar, acessa a informação da sua bisavó, não é a bisavó que está ali, ela não reencarnou, ela não está ali incorporada, não é nada disso. Significa que aquele campo que tem uma informação, ele está ali sendo colocado numa tridimensional para ser trabalhado pelo constelador. Então, essa informação, ela é preciosa, atual, e é a última informação que nós temos no campo de trabalho de um terapeuta complementar. Então,
Se eu posso acessar, seja lá por que técnica for, ou instrumento, equipamento, uma malha de informação, porque não existe no universo dimensões, multiversos, não existe a não energia. Não existe não energia. Então, se eu estou emitindo sempre ondas e energias, seja lá de qualquer campo que for meu, inclusive esse da consciência, em algum lugar isso tem que estar. Porque não existe zero energia, não existe nada que não vibre. Não tem uma caneta, não tem uma cadeira, não tem nada que não tenha o componente da fórmula da energia. Então, eu posso acessar esse campo de informação. E pouco, evidentemente, interessa se essa informação, porque não tem essa localização, é não local, então não tem tempo e espaço. Só é simplesmente uma informação. Então, resumindo, podemos dizer, né, que existem evidências científicas que permitem supor que cada objeto material e ou ser vivo está continuamente emitindo um padrão de ondas eletromagnéticas, a energia, no seu sentido mais amplo, né, para o meio ambiente. Padrões que seriam coerentes e estariam sinalizando uma característica ou assinatura energética particular, específica e dinâmica daquele objeto ou ser vivo. Tais padrões poderiam ser perceptíveis e interpretados pelos níveis mais profundos da consciência e poderiam formar a base de uma série de percepções, intuições, fenômenos energéticos, estados alterados, impulsividades e coincidências, ou é a base também das sincronicidades que costumam ocorrer ao longo das nossas vidas. Então, em termos muito amplos e gerais, o ser humano pode ser considerado dentro de 3 dimensões: um gerador de energias, um condutor de energias e um captador de energias. Então, o que significa isso? Em termos de campo de energia representado pelo meio ambiente, segundo a sua natureza, essas podem ser classificadas em 2 formas distintas. Então, vamos lá. Em energia de origem natural, energia de origem artificial. Então, em relação à energia de origem natural, nós temos as mecânicas, as químicas, eletromagnéticas, a gravitacional, as radiações. A energia de origem artificial, nós temos equipamentos domésticos, televisores, fornos e micro-ondas, telefones celulares, emissões de rádio, televisão, satélite e etc. Tudo isso causa impacto em nós, seres humanos, que também somos energia, e nós captamos, nós geramos. Deixa eu voltar ao slide anterior para falar um pouquinho mais do que. Então, nós geramos energia. Um exemplo, quando eu me movimento, eu causo um campo de infravermelho, que é o calor. Quando eu mexo meus músculos, eu vou gerar energia. Quando eu vou captar energia do alimento, por exemplo, eu queimo energia, né, do meu alimento, eu absorvo o que eu preciso no meu organismo, né, então eu vou gerar, eu vou captar energias do sol, eu vou ter um período que eu vou estar no sol e, para além de estar gerando calor no meu corpo, eu estou transformando, auxiliando o meu organismo a produzir mais vitamina D. Então eu vou ser gerador, eu vou captar as energias do sol, da água, do alimento, do solo e assim por diante, e eu sou um condutor também dessa mesma energia.
Então vamos passar de novo aqui. Eu falei das energias de origem natural e artificial. Então vamos aí aos pontos fundamentais relacionados à energia. Então é tudo que eu vou falar a partir de agora, são regras. 1. Matéria é energia. Desde o início do século XX, Einstein propôs uma célebre equação que todo mundo conhece, E igual mc, né, ao quadrado, que a humanidade tomou consciência que a matéria é uma das formas de energias que se manifesta. Então, a matéria, esse meu corpo, meu organismo, é uma forma de energia densa que está se manifestando. Podemos dizer que a matéria é energia cristalizada, ou seja, organizada e integrada de tal modo que ela adquire variados graus de densidade. Então, como nós vimos nos 4 corpos. Eu tenho o meu corpo, eu tenho o etérico, eu tenho o astral e eu tenho o eu espiritual ou o self. Então, é só uma questão de como essa mesma energia se organizou, da mais densa à mais sutil. O chamado mundo físico, o mundo percebido pelos 5 sentidos, é constituído de energia densa. 2. Toda matéria vibra. A matéria, por ser constituída de energia, vibra em determinadas frequências. Quanto mais baixa for a frequência da vibração, mais densa será a matéria. E mais acostumados estarão nossos 5 sentidos em lidar com ela. Quando a frequência da vibração é mais elevada, a matéria será mais sutil e mais difícil será de ser percebida pelos 5 sentidos. Ok? Então, terceiro, toda matéria é organizada. No processo de cristalização da energia, como nós estamos chamando, encontramos uma organização e uma estruturação com diferentes graus de complexidade. Das partículas subatômicas a uma pedra e da pedra a um ser vivo, há uma complexidade crescente. Este processo de organização obedece às leis da natureza que, em sua grande parte, ainda nos são desconhecidas. Então, se eu tenho os 5 sentidos, a forma que todos nós percebemos o ambiente, a realidade. Quando nós trabalhamos com campo vibracional, profissionais que trabalham nessa área, nós trabalhamos com essa energia menos densa e, por isso, fugir dos nossos 5 sentidos, nós vamos ter pessoas com dificuldades de estar acessando o campo da informação. O que seria você mensurar a frequência e perceber nesse campo quais são as informações. É esse treinamento, para além dos 5 sentidos, que acaba fazendo o terapeuta. Então, não é nenhum dom, não é nenhuma anormalidade, não é nenhuma especialidade somente das pessoas que vieram com nada disso. Isso é treinamento, isso é percepção ampliada, isso é consciência, supraconsciência, isso se desenvolve para todos nós. E vamos encontrar, inclusive, pessoas que nem precisam, já estão prontas. É raro, mas existe. Porque nós temos todo o recurso muito e para além dos 5 sentidos. Nós só esquecemos de estar alimentando isso desde sempre. Tanto é que as crianças pequenininhas têm esse campo, essa divisão entre essa dimensão e outra, com portais, portas, portões, com portas imensas.
ainda em aberto. Por conta da cultura, da educação e tudo mais, nós aprendemos que tudo isso não existe, não pode ser feito, isso é coisa de criança, não é nem respeitado e muito menos preservado pela nossa educação, pela nossa cultura. Caso fosse o contrário, como nós temos em vários países no Oriente, tudo isso seria desde sempre o natural. Os seres vivos são energia. Os seres vivos, assim como tudo na natureza, são compostos de energia. São compostos de energias cristalizadas de forma densa e de forma sutil. Esses dois tipos de material se interagem formando a unidade ser vivo. Portanto, tudo que está relacionado a um ser vivo está relacionado à matéria densa e à matéria sutil que o compõe. A matéria sutil se expande mais. A matéria sutil tem como característica ser mais expansiva, ou seja, ocupa o espaço maior. De acordo com essa característica, os místicos de todos os tempos identificaram ao redor do corpo um campo sutil ou auréola de luz. Graças aos conhecimentos mais modernos, sabemos que esse campo de matéria sutil, que chamaremos de corpos sutis, perpassa por toda a matéria densa, ou seja, eles coabitam na mesma área, sendo que a matéria sutil se expande ao redor do corpo denso. 6. Os corpos sutis são complexos. Assim como o corpo físico, os corpos sutis são complexos e possuem a sua própria função e fisiologia, entre aspas. São importantíssimos frente à organização dos seres vivos e sem eles não há vida. 7. Os corpos sutis nos seres humanos. De acordo com o pensamento aí da escola hindu, os corpos sutis dos seres humanos seriam 7 e estariam relacionados com 7 chakras. Para nós, terapeutas, nós utilizamos o nome centro de energia e os 7 chakras principais. A soma deles corresponderia ao campo áurico. Os corpos sutis se aproximam do que Allan Kardec chamou de perispírito, ou de P-espírito. 8. A troca de energia é constante. Os corpos sutis e o denso do ser humano estão em constante troca com o ambiente à sua volta. Essa troca de energia se verifica a cada movimento durante toda a vida da pessoa e corresponde a uma necessidade de sobrevivência. 9. Energia exterior pode influenciar o corpo denso e o sutil. Os corpos que compõem o ser humano vibram em determinadas frequências. A energia ou padrões vibratórios exteriores ao indivíduo podem influenciar seu padrão, produzindo tanto desarmonia e conflito como cura, harmonia e evolução. 10. O pensamento e as emoções transformam a energia. 10. O pensamento e as emoções transformam a energia. O pensamento e as emoções atuam como veículo de transformação de energia. Uma emoção é capaz de abrir o ser para o meio exterior, facilitando a troca energética ou, ao contrário, fechá-lo. É capaz de tornar a energia dessa pessoa mais positiva ou negativa. É capaz de dar à energia da pessoa características mais ou menos densas. Podemos concluir que a energia, quando processada pelo ser humano, tem qualidades que o pensamento e as emoções são as maiores forças que direcionam o processo dessa energia. 12. As qualidades da energia e a evolução. O caminho da evolução espiritual corresponde à capacidade do ser humano em processar cada vez mais energia menos densa. Os maus pensamentos e as emoções menos nobres geram energia de caráter denso. Os bons pensamentos e os pensamentos mais nobres geram energia de caráter menos denso. 13. A energia de um shopping center.
Esse é um dos lugares onde encontramos uma maior quantidade de energia de caráter denso. E é por esse motivo que a maioria das pessoas se sentem cansadas depois de ir a um lugar como esse. Se você acha que, pelo tanto que você anda, experimente andar menos tanto em um parque e veja a diferença. Então, se você andar muito mais dentro de um parque, perto da natureza, e menos tempo dentro do shopping, nós vamos perceber aí, é bom sempre fazer esses testes para poder trazer o que é uma teoria para uma prática e assim ficar muito mais seguro. Nós vamos ter uma observação de energia extremamente diferente. O que gera essa energia densa, negativa para o ser humano, é que nesse ambiente as pessoas estão ligadas a pensamentos e emoções consumistas, a vaidade, exibicionismo e a toda uma gama de sentimentos materialistas e egoístas. Portanto, ter prazer, estar feliz e curtindo a vida não são condições básicas para a pessoa emanar energia mais sutil. Energia de um hospital. O hospital é um lugar de sofrimento, lugar de doença e de preocupação, mas é um dos lugares onde encontramos uma energia muito sutil. Contradição? Lógico que não. No hospital, estamos abertos para os sentimentos mais sublimes de solidariedade, carinho, amor, respeito ao próximo, doação, benevolência e perdão. Dentro de um hospital, nós nos sintonizamos com sentimentos nobres e experienciamos a vida sob uma perspectiva mais espiritual. Consequentemente, metabolizamos e trocamos com o ambiente uma quantidade grande de energia sutil.